Bom dia, meus irmãos. Meu nome é Ayrton Monteiro e estou gravando o curso básico de Umbanda do médium Leonardo Montes. Hoje, capítulo 42, Exus. A linha dos Exus é composta por espíritos que, na Terra, pertenceram às mais diversas etnias e estratos sociais. A característica comum dessa linha é que, enquanto homens, pois é uma linha exclusivamente masculina, ao contrário das outras, todos são espíritos de natureza inferior, se comparados a um preto velho ou a um caboclo, por exemplo. Alguns deles com severas dívidas adquiridas no passado e que receberam da espiritualidade a oportunidade de auxiliar para o bem. Espíritos inferiores. Os termos inferiores e superiores causam arrepios em muitas pessoas, mas não incomodam essas entidades. Elas mesmas, com frequência, dizem que são ainda espíritos de natureza inferior, presas ao passado e, não raro, com uma série de elos negativos, as quais procuram agora desfazer. Contudo, é preciso entender que essa inferioridade, entre aspas, é relativa. Comparada, eles são inferiores se comparados a entidades da direita, por exemplo. Portanto, não há demérito ou qualquer ligação com a prática do mal. Pelo contrário, são espíritos que já se cansaram de permanecer no mal, no erro, no engano. Por isso, desejam crescer e por isso atuam como Exus. A maioria se encontra em um nível evolutivo muito semelhante ao do homem comum. Por isso, são entidades mais próximas da matéria e por isso atuam na esquerda, conforme já estudamos anteriormente. Campo de atuação. No mundo espiritual, o sistema de verificação de nossas capacidades para o trabalho é muito mais eficiente que na Terra. Assim, cada espírito recebe como trabalho a medida exata do que precisa para evoluir. Como são espíritos inferiores, o trabalho reservado a eles é de natureza mais grosseira, mais penosa, exaustiva. São responsáveis pela segurança espiritual do médium e do terreiro. Portanto, eles atuam protegendo o médium do ataque das trevas, isto é, dos espíritos que ainda militam no mal. Protegem das formas pensamentos destrutivas, das vibrações malignas e tudo ou mais quanto vise prejudicar o trabalho espiritual. É por essa razão que se chamam essas entidades de guardiões, pois seu papel é, em essência, como de um policial em ronda pela cidade procurando proteger seus cidadãos. Adereços. Alguns Exus pedem adereços como capa, cartola, bengala, uma guia personalizada, etc. Elementos. Trabalham frequentemente com bebidas alcoólicas fortes, como uísque, pinga, chamada de marafo, cunhaque, etc. Também com fumo em forma de charuto. Estereótipo. Esta é uma linha muito difícil de ser estereotipada, pois, como são espíritos que viveram entre os povos e em todos os estratos sociais, existem Exus com os mais variados comportamentos. Alguns são calmos, outros são bravos, alguns são disciplinadores, outros são brincalhões, enfim, a mesma variedade comportamental humana comum. Alguns se apresentam muito bem vestidos, enquanto outros se mostram com roupas tão comuns quanto as nossas próprias. Não há padrão nesse sentido, embora a tendência fantasiosa de pintá-los sempre como galãs de capa e cartola. Falam quase sempre de maneira muito sincera e sem rodeios. A maioria dos Exus
aborda os assuntos mais delicados com uma frieza capaz de fazer corar os mais sensíveis. Por esta razão, muitos disputam a possibilidade de conversar com um, enquanto outros fogem o quanto podem. A linguagem empregada por eles é muito semelhante à linguagem humana comum, variando muitas vezes entre o chulo e o rude, podendo mesmo impressionar tanto pela sinceridade quanto pela aspereza quem não esteja familiarizado com estas entidades. Esta é uma das razões pelas quais não fazemos giras abertas com eles. É preciso recordar, entretanto, que como entidades que atuam para o bem, um Exu nunca fala com o propósito de ofender ou humilhar, mas como quem toca na ferida para mostrar o machucado e posteriormente nos auxiliar na recuperação. Conclusão: temidos, mal compreendidos ou fantasiados, os Exus chegaram na Umbanda a partir da década de 1940 e desde então ganharam cada vez mais espaço, consolidando seu trabalho, defendendo seus médios e ajudando os terreiros a continuar de portas abertas. A Umbanda é uma das poucas correntes espirituais que abre espaço para essas entidades atuarem. A maioria quer apenas atuar com os espíritos evoluídos, com os seres de luz. Contudo, desde que queira sinceramente servir, ajudar, crescer, evoluir e fazer o bem, como ensinou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, a ninguém viraremos as costas. E é por isto que existe a linha dos Exus na Umbanda. Aqui encerra o capítulo 42. Muito obrigado a todos e até a próxima.